Porque ele pode não valer nada. Encontro-me na poste, vim receber um envelope enviado pelo Governo da República Portuguesa, no qual o envelope contém uma carta com o voto, no qual tem que se colocar uma cruz e devolver, e não necessita de selo. É para as eleições legislativas de 10 de março de 2024. Hoje também recebo um telefonema do atual deputado pelo Partido Socialista, Dr. Paulo Pisco, que por sinal também é meu amigo, a convidar-me para estar com ele, para o entrevistar e para ir com ele a alguns locais no qual eu vou apoiar de novo para a Europa, porque acho que ele poderá ter muito para nos dar. Eu sei que há muitas dificuldades para combater as corrupções na Suíça, mas com diálogo entre outras instituições, nós vamos conseguir todos juntos. Votem e sejam portugueses de primeira, mesmo estejam imigrados, e nós precisamos da força de todos nós. Boa noite. Boa noite. António, podes começar? Está sim. Agora, boa noite, deputado Paulo Pisco. Como nosso representante pelo ciclo da Europa, do Partido Socialista, e um homem que representa as comunidades portuguesas, eu, como conselheiro das comunidades portuguesas, eleito pelos mesmos eleitores que é eleito o Sr. Deputado, gostaria que o Sr. Deputado me respondesse a uma pergunta que está a inquietar muito a comunidade imigrante, especialmente a comunidade imigrante quando entra para o seu país definitivamente, quando atinge a idade da reforma. Sabemos que, não sei se foi em 2008, foi criado a isenção do RNH, que durante 10 anos, no regresso dos imigrantes portugueses, quando regressavam a Portugal, estavam isentos 10 anos da reforma e dos seus bens que levavam, que adquiriam aqui durante a vida. Segundo estou ao corrente, certos ruídos que se têm passado na comunicação social, que este ano, a partir de 1 de janeiro de 2024, isso foi abolido e terminou a isenção do IRH do imigrante não residente. Eu sei que é uma pergunta um bocado pertinente para todos nós, para os políticos e para nós imigrantes, que, no meu ponto de vista, nós trabalhamos uma vida inteira, mandamos durante a nossa vida inteira as nossas economias para o nosso país, construímos a nossa casa. Desde o 25 de Abril nós contribuímos muito para que a economia portuguesa fosse suportada, ajudámos em certos momentos de dificuldades da economia portuguesa, desde o 25 de Abril, a manter a nossa economia. E, no final das nossas vidas, levamos as nossas economias para o nosso país, que também já foram tributadas aqui, foram economias que foram tributadas por o governo suíço, porque nós aqui também pagamos impostos. Foi o arrecadar de uma vida já tributada no país onde é que cada imigrante atingiu a sua reforma. Regressarmos para o nosso país, podemos ser tributados a 30, a 35, que se pode levar, salvo erro, se isso não era a pessoa está aqui para me corrigir, é mais entendido que eu, até 40%. Quer dizer que nós tributamos toda uma vida as nossas economias e voltamos a ser tributados no final da nossa vida. Quer dizer que andamos uma vida para pagar impostos no país onde é que tivemos a nossa reforma
e depois, quando regressamos ao nosso país, tornámos-nos a tributar e a pagar tudo e quase ficámos sem nada. Acabamos por entrar por esquemas, para, se isso assim for, entramos em esquemas que não entramos para o nosso país. Eu, por exemplo, falo por mim, tenho 3.500 francos de reforma, não é muito sempre para o nosso... Tenho dupla nacionalidade suíça, eu não entro para o nosso país. Eu fico aqui com a minha residência fiscal. Assim, pago, sou cotizado a 10%. Quem vem a ser prejudicado é o nosso país, porque, como sou eu, somos 5 milhões de luso-imigrantes que não entram para o nosso país. Cada um por seu lado. Acabemos por entrar em todo, em esquemas fraudulentos. Mas quem nos obriga a entrar em esquemas fraudulentos? É o governo português ou nos tirar a isenção do IRA. Por isso mesmo, eu falo para o Sr. Deputado, como deputado, o que é que o senhor pensa fazer, sei de certeza absoluta que vai ser eleito por Partido Socialista, o que o senhor vai fazer, tanto se o Partido Socialista ganhar as eleições como na oposição, eleito com os mesmos eleitores que nós temos eleitos, o que é que vai fazer em prol da comunidade, tanto nós como o senhor deputado representa. Obrigado pela pergunta. Foi uma pergunta muito longa, muito comprida, mas obrigado pela pergunta, de qualquer maneira, porque ela é muito importante. O Estatuto do Residente Não Habitual vigorou durante algum tempo e de uma maneira reforçada até há relativamente pouco tempo, até começar a haver contestação de alguns países da União Europeia. Foi considerado que havia uma concorrência fiscal desleal por parte de alguns países, porque havia isenção fiscal das pessoas que aderiam a esse estatuto e que não pagavam nem no país de origem, nem em Portugal. Começou a haver alguma contestação por parte de alguns países, como da Suécia, da Finlândia, também da França e de outros países, mas estes foram os que fizeram ouvir mais, e isso criou até um conflito diplomático com a Suécia, que acabou por rasgar o acordo para evitar a dupla tributação que havia entre Portugal e a Suécia. Portanto, Portugal foi obrigado a mudar esse estatuto, primeiro modificando a imposição do imposto, passou a ser de 10% e depois acabou por eliminar através de um período transitório. Este estatuto podia ser atribuído a estrangeiros e também a portugueses. Havia um número, apesar de tudo, diminuto de portugueses que recorria ao Estatuto do Residente Não Habitual. No entanto, era importante e era sempre um dos caminhos que os portugueses que residem no estrangeiro poderiam enverdar. Nós agora temos uma fórmula, porque eu tenho perfeita consciência que esse problema existe. Há muitos portugueses que querem regressar a Portugal da idade da reforma, mas não querem ter uma imposição fiscal tão elevada como aquela que nós estamos de acordo em pagar impostos, como aquela que têm se forem para Portugal com uma pensão muito elevada. Enquanto que em alguns países, não em todos, porque há países da União Europeia que, apesar de tudo, têm um nível de imposição fiscal elevado nas pensões de reforma, mas há outros em que o IRS pago anda entre os 8% e os 12%. Se forem para Portugal com uma pensão superior a 2.500 euros, podem pagar 28% ou 30% ou mais, deduzindo-se os 8% que pagam em Portugal. Portanto, não há dupla tributação, há apenas uma redução do imposto que se tira agregado àquilo que ele vai ter que se pagar. E uma das propostas que nós temos, que é e o PS é o único partido que a tem, vai precisamente no sentido de encontrar uma forma que seja justa e equilibrada, se é esta a expressão utilizada no nosso programa eleitoral, que seja justa e equilibrada para os portugueses que querem fixar a residência fiscal em Portugal na idade da reforma, sem terem que pagar tanto em IRS como atualmente pagam, e isso é uma verdade, e é também verdade que há algumas pessoas que, inclusivamente, têm que andar entre Portugal e o país onde trabalharam e construíram a reforma,
de forma a não mudar definitivamente a residência fiscal para Portugal. Portanto, é verdade que existe o fim do Estatuto do Residente Não Habitual por pressão de vários países e nós temos uma proposta que pretende substituir de alguma forma. É óbvio que esta é apenas dirigida aos portugueses residentes no estrangeiro, não é para cidadãos estrangeiros, mas nós temos uma proposta que vai no sentido de responder a essa expectativa dos portugueses que querem ir passar a reforma tranquilamente a Portugal e usufruir dos rendimentos que obtiveram ao longo da sua carreira contributiva. Vou para concluir agora, para terminar esta pergunta e depois passar ao meu colega José Bem Posta, também conselheiro, eleito no nosso ciclo eleitoral. Confio o Sr. Deputado vai fazer, porque sei que vai ser eleito, que vai estar ao lado da comunidade portuguesa e posso deixar que está aqui a Gazeta, está aqui a revista X, que nós, para o ano, não se arranje, eu e o meu colega o Bem Posta, avancemos com a petição com 7.500 assinaturas para que o diploma volte novamente a ser batido na Assembleia da República. É uma garantia que eu digo aqui ao Sr. Deputado que vamos trazer outra vez o diploma à Assembleia. Já várias associações me contactaram para fazermos alguma coisa nesse sentido e eu disse, calma, primeiro está o diálogo, primeiro está a conversação com os deputados que nos representam, que são 4 deputados, 2 pelo ciclo da Europa, 2 pelo resto do mundo, que são eleitos com os mesmos votos, como os conselheiros no mundo inteiro também são, que devem estar com o mesmo interesse que nós estamos em defender a comunidade imigrante, que é essa a nossa função, e foi para isso que nós fomos eleitos. Caso o plano da diplomacia, o entendimento entre a Assembleia da República, os vários partidos políticos, então nós avançaremos com a petição pública e recrutaremos 7.500 assinaturas e traremos o diploma a debate. Eu tenho um grande apreço pelos conselheiros das comunidades e fui um dos principais autores da modificação da nova lei do Conselho das Comunidades. Introduzimos alguns aspectos que são muito relevantes na lei do Conselho das Comunidades. Um deles é a consulta obrigatória ao Conselho das Comunidades sempre que se trata de matérias que digam respeito às comunidades portuguesas, que estejam a ser tratadas no âmbito do Governo. E também outras questões que são relevantes neste âmbito do conhecimento das nossas comunidades, como é o facto de os conselhos passarem a ter inerência nos conselhos consultivos das áreas consulares, ou o facto de terem também uma verba que lhes é atribuída para elaborarem estudos sobre determinadas temáticas que são do interesse das nossas comunidades. O que eu queria referir aqui, porque eu já o disse noutras ocasiões, é que os conselheiros das comunidades têm que ter, na minha opinião, a noção do âmbito da sua atuação. O Conselho das Comunidades é um órgão de consulta do Governo. É um órgão de consulta que dirime as suas questões no âmbito das reuniões que tem com o Governo, de forma regular, através das reuniões quer do Conselho Permanente, quer dos Conselhos Regionais, quer das Comissões Temáticas, e nesse contexto, todas as questões que dizem respeito às nossas comunidades são levadas ao encontro dos membros do Governo e também da Assembleia da República e elas são discutidas aí. Eu não acho que seja um bom princípio o Conselho das Comunidades começar a fazer petições e transformar-se num órgão de combate político, que isso é desvirtuar as competências que o Conselho das Comunidades tem. Enquanto órgão consultivo, não me parece que seja esse o papel que cabe ao Conselho das Comunidades. Eu já me opus em determinada altura a que conselheiros patrocinassem petições relativamente ao ensino do português no estrangeiro. Eu achei que não estava no âmbito das competências do Conselho das Comunidades e volto a dizer o mesmo neste domínio. O desvirtuamento do Conselho das Comunidades é algo que pode prejudicar a própria relação
do Conselho das Comunidades com as instituições em Portugal. E, portanto, tendo em atenção a necessidade de o Governo, da Assembleia da República, estarem conscientes dos problemas que afetam as nossas comunidades, eu acho que tem que o funcionamento e a ação dos Conselhos das Comunidades deve ter-se ao estrito cumprimento daquilo que dizem as funções e o âmbito das competências dos Conselhos das Comunidades. Sim, eu acredito que não haverá necessidade de fazermos opção. Penso que entre os deputados eleitos por a imigração, juntamente com o aconselhamento dos conselheiros, que chegaremos a um bom fim e que o RH voltará a ser o RH, se não for nesse módulo, de outro módulo, que tenhamos a mesma isenção como tínhamos até aqui. Penso que vai haver um bom entendimento entre os deputados eleitos e os conselheiros também a dar o seu apoio para que a comunidade imigrante espalhada pelo mundo inteiro vá usufruir do benefício que eu considero um benefício. É uma mais entrada para o nosso país, é um mais bem receber de uma vida inteira do nosso país e que já foram tributados destas economias e estamos de acordo, e eu plenamente estou de acordo que se pague imposto, que se tributa, mas a 40%, de 30% a 30 e tal por cento é uma taxa elevadíssima. Isso faz com que os imigrantes entrem em jogo fraudulento e que não entrem para o nosso país. Então, Eu peço desculpa, António, eu peço desculpa. Eu posso fazer aí uma intervenção? Está bem, Aquilo que eu queria, em relação a este assunto do RNH, Sr. Deputado, a decisão, quando for tomada, uma vez que disse que nós somos um órgão consultivo, a decisão foi feita sem consultar o tal órgão consultivo, ou seja, quando foi tomada, quando o PS tomou a decisão de retirar esse subsídio, não consultou o órgão consultivo ou seja, vocês quando tomarem a decisão, qualquer decisão, como falou agora, que iam analisar qual seria a melhor opção para os migrantes da nacionalidade portuguesa que queiram regressar a Portugal, vocês vão comunicar isso aos portugueses de que forma? Pelo órgão consultivo, outra vez pela comunicação social, como é que isso vai funcionar? Consegue-nos dar assim uma luz em relação a essa questão? Em primeiro lugar, aqui a questão é que todas as questões que dizem respeito às comunidades portuguesas são discutidas no âmbito das reuniões do Conselho das Comunidades com os membros do Governo e também na Assembleia da República. Só agora é que, com a nova lei, é que passa a ser obrigatório a consulta ao Conselho das Comunidades relativamente a matérias que digam respeito ao Conselho das Comunidades. Este assunto do Estatuto do Residente não habitual era um estatuto que beneficiava os portugueses residentes do estrangeiro, mas que não era exclusivo para os portugueses residentes do estrangeiro, era uma forma de atrair, através de benefícios fiscais, cidadãos estrangeiros para se instalarem em Portugal. E, portanto, há aqui uma ambiguidade relativamente à própria natureza destes benefícios fiscais atribuídos a cidadãos portugueses e não portugueses, mas que residentes do estrangeiro, e que na altura não se punha sequer a questão de fazer uma consulta ao Conselho das Comunidades, até porque o problema aqui, essencialmente, e é preciso não esquecer isso, é que havia um conflito diplomático sério entre Portugal e outros países. E foi nesse sentido que houve uma necessidade de dar a resposta a esses países, criando um maior equilíbrio fiscal relativamente ao Estatuto e à relação que existia e que existe entre esses países, que também é importante a vários níveis. Isso eu entendo. Que o Conselho das Comunidades ainda não, e infelizmente ainda não reuniu, já poderia ter
reunido o seu primeiro plenário, porque houve conselheiros que contestaram que não tinham sido cumpridos os 60 dias após o anúncio feito pelo Governo para a realização da primeira reunião plenária. A partir da primeira reunião plenária, então, e com a definição dos estatutos, dos órgãos internos do Conselho das Comunidades, com a definição da composição dos membros das comissões temáticas e do Conselho Permanente, então a partir daí é que se vai dar início à atividade do Conselho das Comunidades como um todo. E então, a partir dessa altura, obviamente que as matérias que dizem respeito às nossas comunidades, ou diretamente ou indiretamente, terão de ser objeto desse tipo de consulta. Agora, essa questão... Eu fico feliz que tenha tocado nesse assunto da questão da reunião que tenha sido rejeitada por alguns conselheiros. Também tem que ter em conta que o convite à reunião foi muito em cima, tendo em conta a distância que alguns conselheiros moram. Não é? E nós temos todos uma vida para organizar antes de nos deslocarmos para onde quer que seja. Se os 60 dias é uma questão que deve ser cumprida, para que nos dê tempo de nos organizarmos, não é? Mas, entretanto, foi cancelada a reunião, mas... Eu acho que há uma pequena diferença entre a reunião ser marcada com 60 dias ou com 50 dias. Aqui a questão é que, de facto, havia um decreto legal que devia ser cumprido, que não estava a ser cumprido, mas havia a indicação do Secretário de Estado que marcou as eleições, de poder ele próprio também dar posse, e ao dar posse, depois, a posse já foi tomada, já foi tomada por parte dos conselheiros, mas depois fazer a primeira reunião ainda sob a alçada do Secretário de Estado, do membro do Governo que tem a tutela do Conselho das Comunidades. Agora, aquilo que acontece é que, não sendo assim, a primeira reunião vai ter que se realizar só depois da tomada de posse do próximo Governo, e isso pode ser, inclusivamente, até depois das férias de verão. Não sei, eu espero que seja o mais rapidamente possível, e era isto que o Secretário de Estado, de maneira com toda a bondade, se assim se pode dizer, pretendia fazer. Portanto, não foi entendido dessa maneira. O Secretário de Estado nem sequer hesitou e não marcou a primeira reunião plenária, o que eu também compreendo, porque a partir do momento que houve conselheiros que disseram que iam fazer a contestação da primeira reunião, eu acho que ele fez aquilo que devia ter sido feito. Se estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Pois, mas se calhar foi rejeitada porque não se percebeu bem qual era a intenção dele, mas eu entendo. Eu passo agora a palavra ao Bem Posta. Boa tarde, deputado. Essa é uma pergunta do voto. Eu tenho já aqui uma perguntazinha aqui, uma deixa do Sr. António Iria, que eu gostaria de saber qual é que é realmente a proposta do PS para então para a Arena Gama. Se o Sr. Deputado disse que tem uma proposta, será que estão por interessados de saber qual é que é realmente a proposta? Mas isso eu já referi. O Estatuto do Residente Não Habitual é uma proposta de isenção fiscal que não pode voltar a ser apresentada por parte de Portugal. Pode haver uma outra proposta de outra maneira, neste caso não dirigida aos cidadãos estrangeiros e também aos portugueses, mas dirigida exclusivamente aos portugueses. E aquilo que esta proposta diz é que vai ser estudada uma forma justa e equilibrada em termos tributários para os portugueses que, a idade de reforma, queiram mudar-se para Portugal e fixar a sua residência fiscal no nosso país. E, portanto, isso será algo que terá de ser visto com as finanças. É um compromisso assumido no nosso programa eleitoral. Está aqui uma referência no manifesto. E no programa eleitoral está ainda mais explícita porque está destacada. Portanto, é um compromisso que o Partido Socialista assume. E queria aqui dizer também que é o único partido que assume este compromisso e, portanto, que tem uma proposta desta natureza. Tem uma porcentagem? Não. Isso tem que ser estudado, tem que ser analisado pelas finanças. Eu ia ajudar a concluir o raciocínio do Bem Posta. Vi uma entrevista tua, do deputado, é assim que posso dizer, que
sermos tributados como nos países onde é que a gente tem as nossas reformas, que era uma ideia possível que o deputado teria em cima da mesa. Isso é verdade, deputado? É isso mesmo que eu acabei de dizer. Obrigado. Tenho então, desculpa, tem outra pergunta, Sr. Deputado, é que a nível coloco, portanto, no programa do PS, neste caso, Sr. Deputado, para o ensino português fora de Portugal. O ensino português no estrangeiro tem tido algumas transformações positivas. Tem havido, de uma maneira geral, mais professores, mais cursos. Na Europa houve alguma diminuição relativamente ao ensino do português, portanto, ao ensino paralelo ao ensino português no estrangeiro, tem havido alguma diminuição do número de alunos. Não é por falta de professores, porque há mais professores. Eu acho que há outras razões para explicar essa situação, mas no ensino apoiado tem havido um aumento do número de alunos. O ensino do português no estrangeiro é sempre uma prioridade dos governos do Partido Socialista, porque faz parte de uma estratégia de afirmação da língua portuguesa no mundo, e que vai do ensino do português no estrangeiro, portanto, dos cursos de ensino básico de ensino básico e secundário, até aos cursos nas universidades. Nas universidades também tem havido um aumento do número de leitorados, de cátedras, de cursos, de alunos, porque a língua portuguesa é uma língua em franca expansão e em todos os continentes. Relativamente ao ensino do português no estrangeiro, a proposta que, além de terem sido já iniciadas algumas experiências de ensino remoto, portanto, que permite alunos que estejam em localidades mais longínquas, de onde existe concentração de jovens que podem formar turmas, de poder participar também à distância nos cursos de português. Dos compromissos que nós assumimos agora também, que é uma evolução relativamente àquilo que existia no anterior programa, é de eliminar a propina no ensino português no estrangeiro. Bravo. Passa a Ângela agora. Ângela. Sim, eu estou a ouvir. Peço desculpa. Eu não estava sem som. Boa tarde, Sr. Deputado. Peço desculpa ter a intervenção sem cumprimentar e quero lhe agradecer pelo convite. Eu sei que o Sr. Deputado fez-nos o convite aos conselheiros e sei que também está em campanha. Eu não sei se nos últimos 8 anos se reuniu com os conselheiros, não tenho essa informação. Eu sei que a comunidade portuguesa não conhece bem este órgão que está à disposição da comunidade migrante no estrangeiro, migrante portuguesa no estrangeiro. O porquê do convite agora? É um convite veio porque veio a trabalho ou está em campanha? Esta é a minha pergunta. As duas coisas. Porque estou em campanha, por um lado, e porque tenho a consideração, como referi, pelos conselheiros das comunidades. Como eu há pouco disse, eu fui o primeiro subscritor do projeto de lei do Partido Socialista para mudar a lei do CCP. E fico muito satisfeito com os resultados. Entre eles, o facto de, contra a resistência de alguns setores, e até por parte de alguns membros do anterior Conselho das Comunidades, de termos feito uma proposta para que houvesse paridade absoluta nas listas de candidatos dos conselheiros das comunidades, para que as mulheres pudessem ter maior visibilidade enquanto conselheiras e enquanto representantes das nossas comunidades que são espalhadas por todo o lado. Porque na imigração, tradicionalmente, os homens são sempre preponderantes na vida das nossas comunidades e era importante que as mulheres tivessem mais visibilidade e maior participação. E por isso nós fizemos esta proposta de ter paridade absoluta, coisa que não existe. A paridade é de 40%, que significa que não há aquilo que a lei, que significa que a lei do Conselho das Comunidades
inovadora e é precursora em criar a paridade absoluta com a obrigatoriedade de haver alternância na lista. Quer dizer, a seguir a um homem ou uma mulher tem que haver uma pessoa do outro sexo, de maneira a que essa paridade absoluta se cumpra. O resultado fala por si, é muito positivo, porque passou-se de 9 conselheiras para 24. E eu julgo que isto é um ganho qualitativo muito grande no Conselho das Comunidades, que dignifica o Conselho das Comunidades, que se torna muito mais expressivo e representativo. Como eu tive um papel relevante na elaboração do Conselho das Comunidades, achei que era importante também, na medida em que o meu programa o permite, ter estes encontros com os conselheiros das comunidades, conhecer os novos conselheiros, porque existe um nível de renovação bastante elevado, da ordem dos 75%, creio, e é importante ter já este tipo de contacto. E depois porque me parece que o Conselho das Comunidades ele desempenha um papel da maior relevância para o nosso país, para o Governo, para a Assembleia da República e para a nossa diplomacia, particularmente para os consulados, porque os conselhos das comunidades podem dar um contributo muito relevante para conhecer melhor a realidade do terreno. E é por isso que uma das propostas que também nós temos é de que os conselheiros a nível regional possam também fazer, na medida das suas possibilidades, um inventário da presença portuguesa em cada área consular. Dizer quantos, na medida da possibilidade, não há aqui nenhuma obrigatoriedade de ser assim, um trabalho exaustivo, mas daquilo que se puder, de saber quais são as carências em cada região, em cada país, o que existe, por exemplo, em termos de empresas, em termos de participação de portugueses em determinadas áreas de atividade, económica, social, cultural, política, saber quais são os órgãos, se existem comunicação social, saber qual é a dimensão da presença portuguesa em cada país, em cada área consular. E isto é também uma mudança muito grande relativamente ao Conselho das Comunidades, porque até aqui muitas das propostas eram mais ou menos genéricas, sobre mudanças que têm a sua importância, é necessário que elas se façam, mas eu acho que é importante termos um conhecimento mais de detalhe da presença dos portugueses em todo o lado. Saber também, por exemplo, em relação ao próprio movimento associativo, o que é que fazem, que tipo de atividades desenvolvem e de que maneira é que a comunidade portuguesa é de muitas outras questões. E, portanto, eu acho que é uma consequência lógica fazer este pedido para me encontrar com os conselheiros das comunidades, porque temos um novo órgão, temos conselheiros que vão pela primeira vez desempenhar as suas funções, que estão, de uma maneira geral, muito empenhados em apoiar e defender a nossa comunidade, mas eu acho que muito importante que não se perca de vista que o Conselho das Comunidades é um órgão de consulta do Governo. Ele tem funcionado muito bem, apesar de críticas que têm havido. O Conselho das Comunidades em 2015 tinha uma verba orçamentada de 60 mil euros e em 2024 tinha uma verba orçamentada de 420 mil euros. Antes de 2015 houve muitas reuniões dos conselhos temáticos e dos conselhos que não se realizaram, e depois de 2015 todas as reuniões, com exceção do período do Covid, mas todas as reuniões se realizaram. E, portanto, houve uma evolução também positiva na própria consolidação do Conselho das Comunidades e, por isso mesmo, eu mantenho, obviamente, que eu, enquanto deputado na Assembleia da República, devo manter uma relação regular e permanente com os conselheiros das comunidades, precisamente para possam dizer aquilo que pensam sobre determinados assuntos que interessam aos portugueses residentes do estrangeiro. Pegando na sua resposta, Sr. Deputado, e agradeço a sua posição em relação às mulheres
na vida política, e de abrir essa porta para as mulheres, que sim, nesse caso eu estou de acordo consigo. E também queria lhe perguntar, em relação à vossa campanha, porquê que o PS não coloca, nunca colocou, não sei se nunca colocou, ou porquê que não tem, ou não teve nestes últimos anos, uma mulher como cabeça de lista na vossa campanha para as eleições? Porque isso são decisões que o partido e o secretário-geral toma, e, portanto, quer dizer, eu não tenho nada, pelo contrário, eu sou um grande defensor das mulheres cabeças de lista, mas o secretário-geral do Partido Socialista entendeu que era eu a melhor opção e é por isso que Não estou a dizer que não é uma boa opção, eu só estou a dizer que existem mulheres também que seriam boas opções. Penso que no vosso partido deve haver uma mulher, mas nos últimos anos isso não aconteceu. É sempre o seu deputado a candidatar-se, sempre ser o cabeça de lista, porque é que isso ainda não mudou. Eu, como mulher, gostaria de saber porque é que é sempre o seu deputado o cabeça de lista e não uma mulher, não tendo nada contra si. É porque os secretários-gerais do Partido Socialista entendem que deve ser eu e não uma mulher. Ok, então, eu passo ao António. Vou pegar agora na palavra, vou fazer aqui uma pergunta que acho que é também interessante. Os conselheiros das comunidades têm orçamento, não têm orçamento? Como é que eles, com que orçamento, eles devem trabalhar com as comunidades? Se nós quisermos ir a uma reunião, a Zurique, a Berne, ver uma associação, se nós nos quisermos deslocar ao consulado ou à embaixada, de onde é que também representamos a Itália, ou a Áustria, qualquer, com que dinheiros, inclusivamente eu já pedi uma reunião com o Sr. Embaixador, onde é que o Sr. Embaixador aceitou essa reunião e diz que brevemente me ia contactar para nós irmos a Berne. É preciso gastar-se dinheiro para irmos a Berne, para se pagasse o comboio, para se pagasse a alimentação. Com que dinheiros nós podemos contar para podermos trabalhar? Mais uma vez, eu acho que é preciso baixar as expectativas relativamente àquilo que o Conselho das Comunidades podem fazer, porque as verbas não são ilimitadas. Há verbas que são destinadas ao funcionamento do Conselho das Comunidades, para a realização das reuniões que se realizam em Portugal e também para aquelas que se fazem no âmbito dos conselhos regionais. Agora, não me parece que sequer que fosse útil e não sei se algumas despesas não poderão ser autorizadas, isso não sei. Agora, acho que está completamente fora de questão que os conselheiros das comunidades, ao longo do mandato, decidam andar de país em país, de todas as semanas, porque isso levava... Sim, mas num mandato, uma vez. Mas tem que haver regras. E, portanto, estão asseguradas todas as verbas para a realização de todas as reuniões, inclusive aquelas que estão previstas na lei, que se realizem em Portugal ou que se realizem no âmbito dos conselhos regionais. Isso está assegurado. Agora não está assegurado... Estão previstas na lei, né, segundo via a plataforma, reunirmos, pertencemos ao Conselho Permanente e pertencemos ao Conselho Permanente da Embaixada. Quer dizer, 2 ou 3 vezes por ano, os conselheiros têm de se deslocar a Berne, à reunião, e uma vez por ano com os técnicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo está na lei. Pelo menos 3 ou 4 vezes por ano, os conselheiros têm de se deslocar a Berne, que é onde é que está a nossa embaixada, ter a reunião com os representantes do governo português. Nós somos representantes do povo que paga impostos, para os vossos salários deputados. Então nós trabalhamos de graça. Não vou gastar do meu dinheiro, eu candidatei-me e já paguei uma campanha do meu bolso para eu ganhar as eleições que as ganhei e sou conselheiro porque convenci que os portugueses imigrantes votassem em mim, votassem no meu projeto e era a pessoa indicada para representar. Agora, não para eu gastar em meu dinheiro. O Conselho das Comunidades sempre funcionou numa base voluntária. Isso eu não sabia. E funcionou numa base voluntária. Os conselheiros não têm salário.
Que não tem salário. Eu só falo nas ajudas. E nas Que não tem despesas. salário. Eu sei. E nas despesas. Como no sindicato, como dirigente sindical, também não tenho salário. E nas despesas que Eu só peço as ajudas efetuadas, de custo. e nas despesas que forem efetuadas no âmbito daquilo que determina a lei, é claro que haverá essa compensação. Porque eu agora, quando o embaixador me disser que eu vou enviar uma carta ao embaixador ou e-mail e vou dizer com que dinheiro, Sr. Embaixador, nós nos vamos deslocar à reunião que o senhor nos convocou. Porque nós somos eleitos pelo povo para defenderem as condições sociais, temos de dizer, não somos eleitos pelo povo. António, posso só fazer uma intervenção? Peço desculpa. Posso só fazer uma intervenção, Sr. Deputado? Qual era? Aquilo que realmente nós queremos saber é, nós somos conselheiros pela Suíça, Itália e Áustria. Se a Áustria, os migrantes portugueses que moram na Áustria quiserem marcar um encontro connosco, ou se nós quisermos ir à Áustria a um encontro com a comunidade portuguesa, nós teremos que prever isso será pago, ou teremos que fazer isso, pagar toda essa viagem, estadia, a alimentação, do nosso bolso. Eu penso que é mais nesse caminho que o António terá que... Eu acho que todas as reuniões que saiam daquelas que estão consagradas na lei do Conselho das Comunidades não me parece que tenham um cabimento orçamental, porque também não é tanto essa a função dos conselheiros das comunidades. Os conselheiros das comunidades não são deputados, é preciso que também percebam isso. E, portanto, eu não creio que, até porque repara uma coisa, imagina agora uma situação como essa, que eu acho que é legítima que se coloque essa questão, mas agora imagino que, por exemplo, havia portugueses que estão em várias partes destas áreas que são abrangidas pela jurisdição dos conselheiros das comunidades, que queriam constantemente que os conselheiros das comunidades lá fossem. E os conselheiros das comunidades queriam ir à Itália, queriam ir a várias partes de várias cidades, queriam ir à Áustria. Sim, isso nós sabemos, temos de ter bom senso. Nós sabemos disso tudo e temos de ter bom senso. Nós estamos a falar, durante o nosso mandato, se houver uma ou duas vezes que temos que deslocar a esses países, tudo dentro de bom senso, como é que tudo funciona? Como é que as coisas irão funcionar? Se as viagens são pagas ou não. É claro que não vamos 3 vezes por ano à Itália, 3 vezes por ano à Áustria. Quais são as reuniões que estão previstas na lei, ou não me parece que haja verbas para essas deslocações? Ok, obrigada pela resposta. Bem posto. Eu acho da minha parte. Então vou terminar com a última pergunta. Fala-se muitos imigrantes que querem votar e estão dispostos a votar. Já me telefonaram muitos imigrantes a dizer que não recebem a carta em casa. Alguns eu mandei ao consulado, chegaram ao consulado. Mas quando até falou com o Ivan, não pude votar, volta-me a ligar para ele. Opa, eu não sei de nada. Eu sei sempre que havia um licenciamento automático. Quer dizer, com a pessoa a pôr aqui a residência fiscal na Suíça, ela fica automaticamente licenciada e com poder de voto. Era o que era a informação pelos vistos, isso não é sempre. Não, pode haver alguma desinformação por parte das pessoas. Há duas situações. Há pessoas que pensam que querem votar, legitimamente, e ainda bem que querem votar, mas depois não podem votar porque não estão inscritas no recenseamento eleitoral. E isso acontece muitas vezes. Então não há um licenciamento automático. Quando a pessoa assume que é residente. Aquilo é que se chama o recenseamento automático, e depois aí também há duas questões. Aquilo que se chama o recenseamento automático foi o movimento que houve quando se tomou a decisão de o implementar, fazendo com que todos os portugueses residentes no estrangeiro que tinham uma morada no cartão de cidadão no estrangeiro ficavam automaticamente recenseados. Depois não há um recenseamento automático depois disso. Quando as pessoas vão aos consulados, os funcionários consulares têm a obrigação
de lhes perguntar se querem ou não ficar recenseados. E, portanto, não estou a dizer que isto aconteça sempre. Nem sempre os funcionários perguntam, de acordo com aquilo que me têm dito, perguntam aos portugueses se querem ou não ficar recenseados. E, portanto, isto leva a que haja alguma confusão nas pessoas, porque querem votar, mas muitas vezes não estão inscritas no recenseamento eleitoral. E depois há outra situação. Por vezes, acontece que os portugueses são eliminados dos cadernos eleitorais, porque não votaram nas duas últimas eleições, por exemplo, ou porque querem votar e não recebem a carta em casa com o voto, e isto pode também acontecer porque o endereço está incorreto ou porque a pessoa mudou de endereço e não o atualizou. Isso também acontece muitas vezes. Portanto, há muitas situações que levam a que, por vezes, portugueses que queiram votar não o consigam fazer porque, por razões de várias natureza, pode ser da responsabilidade do próprio eleitor, pode ser da responsabilidade das moradas ou de falhas até no próprio envio dos correios que vêm da Secretaria-Geral da Administração Interna, porque é de onde saem todos os boletins com os votos, pode haver falhas de várias natureza. Nessa questão, o seu deputado, Podem fazer a consulta online através do site da Comissão Nacional de Eleições. Agora, sobre essa questão, Sr. Deputado, aquilo que aquilo que eu entendo daquilo que explicou agora é que, além da falha dos eleitores, quando não dão a informação correta, até aí concordo consigo, mas o Governo colocou a responsabilidade do recenseamento sobre os trabalhadores consulares, as pessoas que trabalham no consulado. Ou seja, quando nós nos dirigimos ao consulado por tratar da renovação do cartão de cidadão, eles teriam-nos que nos fazer essa pergunta, se nós queremos ou não ser recenseados. Se eles se esquecerem, isso é culpa dos trabalhadores. Não seria mais prático ter essa pergunta automaticamente para si? Dessa forma, toda a gente, porque pode acontecer o esquecimento do funcionário, e dessa forma toda a gente vota, porque realmente nós estamos numa campanha eleitoral que é muito importante, nós sabemos que é uma das mais importantes, e muita gente quer votar, mais do que o costume, e muita gente não está a receber. Nós estamos a falar de pessoas que não têm morada correta, ou que mudaram de casa, estamos a falar de pessoas que sim, que estão registradas no consulado, que têm a morada em dia, que têm tudo em ordem, mas que não receberam o boletim de voto. O que é que acha em relação a isso? Qual é a sua opinião? Concorda com esta questão de nós termos essa questão do recenseamento automático? Quando eu digo automático, tirar essa responsabilidade dos trabalhadores consulares e colocar no sistema, o que é que pensa em relação a isso? Sim, acho que isso é possível e pode haver, precisamente porque é admissível e por causa do excesso de trabalho que os funcionários possam ter, que isso não lhes ocorra, ou seja oportuno e que acabe por falhar, e eu acho que isso é compreensível. E que sim, estou de acordo consigo, é possível, creio eu, haver um automatismo quando um cidadão vai ao consulado fazer um consulado qualquer, que haja um automatismo para que ele fique inscrito numa folha, uma vez que já tem lá os seus dados, e que depois fique com um prazo para dizer se quer ou não ficar inscrito no recenseamento eleitoral, porque no estrangeiro não se pode obrigar as pessoas, de acordo com as regras que existem também a nível da proteção de dados e da liberdade individual e dos contextos administrativos de vários dos países todos que existem, onde existem portugueses recenseados ou onde existem portugueses a residir, não pode haver a mesma obrigatoriedade que existe no nosso país de inscrição nos registros eleitorais. Portanto, pode haver um automatismo para que as pessoas fiquem inscritas e depois permitir que as pessoas se possam desinscrever, como agora é possível. Nenhum português é obrigado a ficar no registro eleitoral. Se a pessoa não quiser constar do registro, pode comunicar, quer ser retirada e a retirada é respeitada a sua vontade. Vive no estrangeiro, etc., por causa dos outros contextos administrativos. Portanto, mas isso é possível fazer e acho que até é desejável que se fizesse.
Ok. E o deputado vai trabalhar em relação a isso? Aqui o Ivan Domingos. Agora faz mais sentido agora. Sim, diz. Relativamente a essa questão do recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral, quando foi introduzido, foi automático. Quer dizer que todas as pessoas ficaram passaram a ser recenseadas. Quando da renovação do cartão consta lá essa pergunta. Que não constava antes, porque era recenseados. Os funcionários, a maioria dos funcionários discorda daquela pergunta. A maioria dos funcionários politicamente discorda da pergunta. Quer dizer que a esmagadora maioria dos funcionários, ninguém mete não. Os funcionários metem sim. Portanto, essa questão, os funcionários não metem não. Metem não se a pessoa... Agora, se a pessoa porque é mais prático. E porque a nossa comunidade, infelizmente, no sentido de voto, é muito volátil. Porquê? Porque quando as pessoas vão ao consulado e lhes perguntam se quer ficar recenseado para votar, a resposta de 90% seria não quero, tudo ladrões, não apetece votar, não sei o quê. No dia das eleições vão ao consulado para votar. E depois vêm-nos perguntar, mas porquê a palhaçada é esta? Porquê é que não tens que ir? Porque o senhor assim o declarou. As pessoas quando vão fazer o cartão de cidadão, ninguém quer ficar recenseado. Muito poucas pessoas querem ficar recenseadas. E no dia em que querem votar, não estão recenseadas. E, portanto, as pessoas, em 90% dos casos não é perguntado ao cidadão se ele quer ficar recenseado. Simplesmente mete sim e fica recenseado. Onde isso acontece, e aí é que está o problema, é em Portugal. As pessoas que fazem os cartões de cidadão em Portugal, os funcionários não estão habituados a ver aquela pergunta, porque aquela pergunta só aparece quando se mete uma morada no estrangeiro. E os funcionários olham para aquilo, às vezes, e parece que olhar para um outro dizer, olham para aquilo e não sabem o que é. E às vezes metem não. Tem que existir esse esforço, mas é nas conservatórias em Portugal, onde às vezes tem lá morada no estrangeiro, e eles não percebem como é que uma pessoa tem a opção de estar recenseada, porque em Portugal é obrigatório. E os funcionários que estão em Portugal veem aquela pergunta e começam a coçar a cabeça e não sabem o que é. E muitas vezes metem não. Mas isto, digamos que são casos pontuais. Se me disserem que há milhares de pessoas sem receber as cartas, não é só essa a justificação, mas é verdade que há provavelmente centenas de pessoas que fazem o cartão em Portugal e o funcionário, eu já vi dezenas de casos assim, o funcionário não perguntou se a pessoa queria ficar recenseada ou não e simplesmente colocou que não. Mas nos consulados isso não acontece. Mete-se o sim. Toda a gente quer recensear. Essa questão está problemática em Portugal, na verdade. É preciso que a malta nas conservatórias tenha mais cuidado. E depois já há aquela questão que eu quero frisar, que é, se nós fizermos essa pergunta aos imigrantes, por isso é que essa questão legal tem um defeito à nascença, que é, quando se faz essa pergunta aos imigrantes, é uma reação natural, não quer votar. Mas depois, no dia das eleições, eles querem votar. Então é uma pergunta um bocado inútil, na verdade. É uma pergunta um bocado inútil. Aqui a questão é que eu tenho contacto com algumas pessoas que não foi feita a pergunta, que fizeram o seu registro, o seu cartão de cidadão no consulado, por exemplo, na Genebra, têm a morada correta, têm tudo correto e por anos não recebem boletim de voto. Mesmo se os serviços consulares têm por hábito meter o sim, estas pessoas não têm o direito ao voto porque não estão recenseadas. Neste momento, a informação que elas têm, porque eu pedi para elas investigarem, é que elas não estão recenseadas. Eu acredito e aquilo que o senhor acabou de dizer, mas eu penso que sim, que seria importante que essa prática se mantivesse, que fosse automático e sim para toda a gente, e que depois que as pessoas recebessem informação, se não quisessem estar recenseadas, aí enviassem informação a dizer não quero votar. Nessa linha, eu acho que seria a melhor forma e não se corria em risco e nem punhamos a responsabilidade também nos serviços. Aí a responsabilidade seria sempre da pessoa. Já agora, quando o processo eleitoral, quando a pessoa declara a sua intenção de não estar recenseada, é enviada uma notificação postal para a última morada conhecida da pessoa. Quando a pessoa diz que não, é enviada uma notificação postal a dizer que a pessoa foi eliminada dos cadernos eleitorais. Portanto, se a morada... Não, a pessoa não... Isso não aconteceu. Eu fiz essa investigação toda. Isso não aconteceu. Mas repare, eu estou aqui a falar, mas há várias situações que podem resultar na eliminação ou na não constância nos cadernos eleitorais. Portanto, há várias situações que, de facto, essa pessoa dirija a qualquer serviço consular sem agendamento. Enumera essas situações. Como? Enumera as situações. É a questão de não estar recenseado. Está a ter uma morada em Portugal. Existem algumas centenas de cartões que podem ter problemas eletrónicos. Algumas centenas, mas isto é centenas a nível mundial, portanto não é regra, mas um motivo mais frequente é as pessoas terem morada errada no cartão de cidadão.
E as pessoas pensam que têm a morada certa no cartão de cidadão. Por exemplo, há pessoas que fazem um cartão na Suíça, depois, passado 4 anos, vão fazer a Portugal. Eles pensam que estão registrados no consulado, a morada está certa. Mas não está. Há muitas pessoas que... Esse senhor que ligou há pouco tempo, ele tinha a morada errada no cartão. Estava em Portugal. Ele estava convencido que estava cá. Mas não estava em Portugal. E, portanto, há muitas pessoas que pensam que a morada está cá e não está. E este é um dos problemas que acontece muito frequentemente, que é essa, de facto, vontade de votar, e quando vão a Portugal aproveitam para fazer o cartão de cidadão e muitas vezes até dão a morada de Portugal e não dão a morada aqui. É óbvio que a partir daí ficam logo inscritas no licenciamento eleitoral português, e isto ainda por cima tem um problema acrescido, que é os que estão cá e que têm a inscrição no nosso país, porque estarem cá, vão aumentar enormemente a abstenção em Portugal. E há muitos milhares de portugueses a quem isso acontece, que vivem no estrangeiro e têm no cartão de cidadão morada em Portugal. Isso vai contar para a abstenção. E depois nós temos elevadíssimos níveis de abstenção. E depois a situação também pode ser a inversa. As pessoas terem a morada lá, de facto, e quererem votar cá, e não podem porque não estão inscritos na área consular a que pertencem. Então, para concluir, E esse é um problema sério. Para concluirmos o raciocínio, temos que apresentemos o IVA. O IVA é um funcionário do consulado, e as informações do IVA, como está o jornalista que está a dar um direto, porque sabes quem foi a informação, é de um funcionário do consulado que acabou de dar a informação. E agora, para terminarmos neste ponto, e depois acho que não há muito mais para falar, é aqui uma pequena coisa, nós, como conselheiro, aconselhamos o deputado que o nosso poder é conciliativo e não vinculativo, aconselharmos que a melhor fórmula é ser automático. A pessoa inscreve-se no país de residência, toma a residência fiscal no país onde é que trabalha, onde é que permanece, automaticamente fica referenciado. A minha opção como conselheiro, e eu não tenho outros poderes a não ser de aconselhamento, e penso que os meus colegas, estes que pronuncio, estão aqui presentes, é de aconselhamento que seja automático. Como vou bem posto, não sei quem pensa, ainda não sei quem pensa, igual. Esse corpo fazer as provas do Ivan, que tem experiência, isso era automático, acabou. Já não é também, eu cozinho. As minhas palavras não é por cuidado. Apesar de haver pessoas que não estão a receber os boletins de voto, o Paulo sabe melhor do que ninguém, o aumento absolutamente exponencial que foi a participação dos imigrantes nas últimas eleições por via da recepção do boletim de voto em casa. Quer dizer, aumentou de 10 ou 12 mil votos no mundo inteiro para, nem sei, 25 mil para... Aumentou de cerca de 30 mil para 270 mil. E agora Exatamente, na Europa votavam cerca de 15 mil, entre 14 e 16 mil, e passaram a votar cerca de 170 mil. Na Europa, eu tenho mais uma pergunta em relação aos votos. Não sei se posso... eu tenho mais uma pergunta em relação ao voto. No boletim de voto vem a pedir uma cópia do cartão de cidadão, e existem muitos eleitores que se negam a votar porque a cópia, conforme a lei portuguesa, dizem que fazer uma cópia do cartão de cidadão é ilegal. O seu deputado pode esclarecer essa questão? Sim, essa é uma questão muito importante. A questão não é ilegal porque a lei portuguesa abre uma exceção para que os eleitores enviem uma fotocópia do cartão de cidadão, que mal o boletim de voto é aberto, a fotocópia é destruída. Portanto, as pessoas não têm que temer de uma utilização devida dos seus dados pessoais. Isso constitui um grande problema. Nós estamos bem conscientes disso. Nós fizemos tudo, nós, grupo parlamentar, e eu próprio fizemos tudo para convencer o PSD a substituir a fotocópia do cartão de cidadão por outro documento que fosse igualmente fiável e que garantisse que era a pessoa exercer o direito de voto. A nossa proposta era um modelo alemão, que é uma declaração de honra com
uma coima associada dura no caso de haver algum tipo de fraude no exercício do direito de voto. O PSD não quis e, na nossa opinião, cometeu um erro, porque nós vamos assistir, mais uma vez, infelizmente, ao drama de haver uma elevadíssima percentagem de votos que vão ser anulados porque não têm a cópia do cartão de cidadão. A fotocópia do cartão de cidadão é obrigatória por lei, mas os partidos políticos, se estiverem de acordo, podem decidir, numa reunião que se realiza no Ministério da Administração Interna, que decorre igualmente de uma obrigatoriedade legal, podem decidir sobre aquilo que consideram no momento do escrutínio, quando estão as assembleias de voto constituídas, voto válido e voto nulo. E, portanto, a prova de que isto é possível é que, nas últimas eleições, houve muitas mesas de voto que têm uma composição de diversos partidos e, portanto, não há nenhuma possibilidade de haver aqui algum esquema, e houve muitas que consideraram válido o voto que não tinha o cartão do cidadão, e a partir do momento que é contado e posto na urna, ele fica contado. Isto é a expressão que um responsável da Comissão Nacional de Eleições utilizou, é o voto que é contabilizado fica, e, portanto, não há volta a dar, tenha ou não a fotocópia do cartão de cidadão. Agora, o grande drama, e na nossa opinião, não há necessidade nenhuma de manter a fotocópia do cartão de cidadão, e eu espero que agora isto seja alterado. Para estas eleições é absolutamente obrigatório meter a fotocópia do cartão de cidadão, senão o voto é anulado, porque nós nem sequer vamos, nós próprios, Partido Socialista, não vamos defender que haja qualquer tipo de acordo. Da última vez que fizemos um acordo com a assinatura de todos os partidos, o PSD, no final, veio dar o dito por não dito e disse, afinal, não, queremos que a lei seja cumprida. E isso levou a que houvesse uma anulação de 80% dos votos e que o Tribunal Constitucional mandasse repetir as eleições do Círculo da Europa. Foi uma tragédia. E porque é que nós, Partido Socialista, queremos que haja a substituição da fotocópia do cartão de cidadão? Por uma razão muito simples. É por essa razão que referiu. Porque há cidadãos que acham ou que receiam que os seus dados pessoais possam ser mal utilizados. Ou porque os cidadãos acham que a lei diz que não podem ser facultados os dados pessoais em circunstância nenhuma, e é isso que a lei diz, na realidade. Em vários países, em Portugal também diz, mas depois há esta exceção para os eleitores, para a eleição da Assembleia da República. Ou porque as pessoas, pura e simplesmente, não têm uma fotocópia em casa, nem conseguem ter uma fotocopiadora nas redondezas para fazer a fotocópia. Há várias razões que deveriam ser atendidas. E depois há outra razão que dá segurança ao exercício do direito de voto, que é o envelope com o voto já traz uma tripla identificação, através do registro, porque o voto chega por correio registado, através de um código de barras onde existe, portanto, o código de barras que existe no envelope, onde existe toda a identificação do eleitor, e através do próprio nome do eleitor que vem no envelope. Portanto, a fotocópia do cartão de cidadão tornou-se num quarto elemento, ou num dos 4 elementos, assim é melhor dito, um dos 4 elementos para a identificação do eleitor. E nós consideramos completamente desnecessário. E porque nas últimas 3 eleições, aquilo que se verificou foi que houve uma anulação de votos, porque não tinham o cartão de cidadão, da ordem dos 40%. Eu tenho fotocópias de editais das mesas de contagem de votos, em que o número de votos anulado é superior ao número de votos validados. E isto é absolutamente inadmissível. Agora, nós fizemos o que pudemos, insistimos inúmeras vezes em plenário, em reuniões de comissão, publicamente, etc., com o PSD, para que eles devessem alterar esta obrigatoriedade. Não quiseram. Eu espero que, após as próximas eleições, o grupo de trabalho que devia estar agora a funcionar para alterar as leis eleitorais, e que só não funciona por toda a dissolução da Assembleia da República, possa de novo ser posto a funcionar e que esta alteração se possa fazer, porque senão não vamos andar
de eleição a eleição. Exato, exato. A anular votos e a fazer novas eleições. Respeito total pelo direito e pela vontade que as pessoas têm de participar nas eleições. Eu quero terminar, Sr. Deputado. Eu acho que deve. Não sei se Esta matéria. Sim. Eu vou só terminar. Eu quero agradecer a sua presença e as suas respostas. Eu acho que é muito importante nós fazermos a educação à comunidade portuguesa. Eu penso que quem não pode, António. todos nós sabemos, quem não meter a fotocópia no envelope do voto é anulado. Não vale a pena fazermos perguntas que não têm um grande sentido de resposta. Mas é muito perigoso não ter uma foto. Mas se não é perigoso, a pessoa não vota. Mas é muito perigoso. Mas não há perigo. Não há. Existe. É um receio legítimo, mas não. Exato. Eu quero só. Eu peço desculpa. Eu quero. António. Os imigrantes. Temos 4 deputados. O deputado não acha que devia ser alargado o número de deputados para melhor os imigrantes terem representação na Assembleia da República? Porque em Portugal a média é cada 30 ou 40 mil eleitores elege um deputado. A média de imigrantes aqui no estrangeiro é quase meio milhão de imigrantes, meio milhão de votos para eleger um deputado. Em Portugal é, por exemplo, 30 ou 40, nem a 50 mil será. É uma disparidade muito grande que somos portugueses como os que estão a habitar em Portugal. É essa a pergunta que eu acho que é muito importante. A questão é uma questão legítima e que se vai pôr e que, de certeza absoluta, que nós estamos vai ser objeto de uma discussão para aumentar o número de representantes. Eu acho que deve ser assim, por uma razão muito simples. Eu não estávamos a perder aqui muito tempo também com esta questão, por uma razão muito simples. É que, neste momento, a Europa, por exemplo, tem 900 e tal mil eleitores, o que significa que o ciclo eleitoral da Europa é o terceiro com mais eleitores a seguir a Lisboa e o Porto. E é o 6º ou 7º ciclo eleitoral com mais votantes a seguir a Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Setúbal, mais algum distrito. E, portanto, esta é uma questão que tem que se pôr, vai ter que se pôr necessariamente. Sim, até tendo em conta que só Lisboa tem 48 deputados e o círculo eleitoral só tem 4. Deixando a Ângela falar. Espera aí, fala aí. Estas pessoas que... Fala aí, Milano. Espera aí. Tendo em conta que Lisboa tem 48 deputados, só Lisboa, comparando com o círculo, os deputados que nos representam, que representam os migrantes, eu penso que a diferença é muito grande. Eu penso que isso seria uma batalha muito interessante a fazer, Sr. Deputado. Eu acho que realmente não deve desistir disso e combater essa diferença de número. É obrigatório pensar no assunto pelas razões que há pouco. Eu defenderei sempre que haja um aumento da representação, mas obviamente que nunca vou defender que haja uma proporcionalidade. Isso é impossível, até pela própria coisa dos ciclos eleitorais e da estrutura dos eleitores, porque é verdade que existem 900 mil eleitores, ou 1,5 milhão, mas existem também uns níveis. Isso não é o tipo de discussão, mas nunca pode haver proporção, mas pode haver um aumento, pode haver. Sim, passa lá a palavra para o senhor. Não, eu estava a dizer que eu sou contra. O Sr. Deputado vem dizendo. O Sr. Deputado vem aqui, se ganhar, fica com um lugar para se deslocar de Portugal a toda a parte. E os escravos vão estar aqui a andar a pagar o dinheiro deles. Em primeiro. Segundo, depois o senhor diz. O segundo, eu vou ao consulado, não entender. Feriados é aqui em Portugal. Não pode ser. Ou está aqui ou está lá embaixo.
Verdade ou mentira? Aliás, aqui e lá embaixo. Não, verdade. O senhor está a perguntar se é verdade ou mentira. Sim, Se eu sim. dizer que é mentira, posso explicar. Não, mas é. Quem vai ao consulado quando é Mas ele feriado. explica que é funcionário. Pronto, mas isso Sabe, é outra coisa. Sabe. Não, mas não é. Mas eu depois falo. Outra coisa. O funcionário tem a carta de funcionário e eles nem sabem o desconto por onde ele foi. Quer dizer, eu agora apanhei a minha reforma aqui. Chego lá embaixo, já estou informado, eles não sabem de onde o desconto que eu fiz, mas têm que me dar uma atenção no trabalho que eu fiz lá embaixo, funcionário. Agora diga-me lá. Olha, Há muita coisa em jogo. Não, em relação a essa última questão, eu até posso dizer com alguma autoridade, porque desde 2019 que existem adidos da Segurança Social nos postos consulares para tratar exatamente das situações de reforma dos portugueses que estão no estrangeiro, em que aquilo que é importante saber é fazer o cálculo da pensão com a carreira contributiva que a pessoa teve em Portugal e a carreira contributiva que a pessoa teve no país onde construiu a maior parte da sua reforma. E os adidos da Segurança têm exatamente essa função agora de ajudar os portugueses a resolver esses problemas relacionados com a reforma. Se for ao consulado, não há o adido da Segurança Social. Ela está aí, portanto, Eu fui ao consulado. Às vezes as pessoas há uma dica de segurança social que trata exatamente esse tipo de Mas o consulado é uma autoridade, hoje em dia é uma autoridade, a gente chega lá, tem que marcar para a internet. Mas quem não souber ir marcar para a internet, está, com licença. Eu peço desculpa a esse senhor que está a falar, eu não sei quem é, mas existe uma adida no consulado que faz esse trabalho, fala muito bem, por experiência, e ela pode dar todas essas informações. Eu também conheço pessoas que estão aqui e não sabem. Às vezes pode haver essas dificuldades. Sim, mas eu tenho um conhecido aqui, não deu, nem sabe ler nem escrever, mas já chegou ali, na minha frente, não, se sabe ler e escrever, vai já ficar. Mas o Ivan sabe melhor do que eu que ninguém deixa de ser atendido só por não saber estar é um sistema complicado. É complicado. Tem uma linha de atendimento telefónico. Porque antigamente os consulados não tinham linhas de atendimento, os consulados eram eu, era outro, era aquele que ia atender no telefone. Agora não, existe uma linha de atendimento só para a Suíça, que atende das 9 às 5 da tarde, enquanto antes atendíamos das 10 ao meio-dia. Antigamente era 2 horas de atendimento, agora de atendimento ininterrupto. Quanto à questão do agendamento, quem não consegue agendar pode ligar. Agora, às vezes pode não ser atender à primeira ou à segunda, mas aquilo facilmente consegue. Não, mas 30 minutos, um quarto de hora à espera. Não sei, E às vezes nem atendem. Não sei dizer, as estatísticas estão disponíveis, são atendidas mais de 1.000, 2.000, 3.000 chamadas por mês. É uma questão de procurar. Eu sei o que isto era, porque estou aqui há 40 anos. Isto era antes e o que é agora. Tenho que votar agora, que ainda não votei, eu estive a ver os senhores, estive a ver outro. Tenho que ver as minhas comunidades. Isto estavam a falar de 10%, tinha uma coisa de estar isento e vai para 36%, por exemplo, 5.000 francos, vou deixar 2.500 para que eles ainda roubarem mais um bocado, falando português, porque tem que ser verdade. Então, até agora mandámos para fora, ainda emigrar, e agora quando chegam aqui, vou-vos tirar. É péssimo. É péssimo. Não sei bom, mas, guarde bem, é meu entender, que eu gosto da política. Eu estou a dizer, mas eu acho que tem razão nesse aspecto. Mas aqui a questão é, o sistema fiscal em Portugal diz as pessoas têm determinados rendimentos, já dizer que têm determinados rendimentos. Ou diz o sistema, e é sério, é para todos. E em função dos rendimentos, portanto, quem tem mais, paga mais. Agora, eu entendo, e é por isso que nós temos esta proposta, que os portugueses que fizeram a reforma no estrangeiro e que querem regressar a Portugal não devem ser taxados dessa maneira tão exagerada. Pois, e é esta a nossa proposta. Portanto, eu estou mais revoltado. É para resolver problemas. Pois, estou mais revoltado. Quem andou à chuva e ao frio, à neve e tudo mais, e os senhores lá na cadeirinha, com um ordenado, sabem, elevado, e as pessoas que andaram em escravidão e não quer tirar o resto que tem. Quer dizer, agora quer tirar a carne para ficar com nós. Mas por isso mesmo é que nós temos uma proposta nesse sentido. E o Partido Socialista é o único que tem uma proposta. Não, mas eu gosto de dizer certas coisas, ir atrás. Mas ele diz certas propostas.
O senhor candidatou-se para ajudar todo mundo, para ajudar todo mundo, e é o voluntário tem que ser pago, vai para perto, vai para estão estes 4 cantões, estão aí. Não pode. Mas eu também não fazia de bola, eu não fazia de bola. É assim, Eu trabalhava de bola. mas isto são conselheiros das comunidades que sabem quais são as regras do jogo. Ninguém os obriga a ser conselheiros. Por isso é que ele perguntou se ela Ninguém os obriga a ser ganhava. conselheiros. Aquilo que está previsto no lei, faz e cumpre-se. E depois, isto é uma espécie de quase um voluntariado. As pessoas querem fazer essa dedicação. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Não é? E as regras Aí já é com são eles. Aí já com Eu posso só terminar a minha. Eu peço desculpa. António, Sr. Deputado e bem posta. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Pronto, eu quero só terminar. Como eu estava a dizer, Sr. Deputado, eu agradeço muito o convite para se encontrar connosco. Já nos conhecíamos, mas para me dar pelo menos as boas-vindas como conselheira. Quero lhe prometer que vou lhe dar muita dor de cabeça. Quero deixar aqui. eu já tenho, das pancadas que já apanhei. Acho que já está vacinado. Mas sim, sim, o objetivo do grupo destes novos conselheiros, juntamente com o Domingos de Zurique, é trabalharmos muito e difundir que existe realmente um Conselho das Comunidades. Queremos sempre trabalhar em conjunto, como disse o António, fazer um trabalho em conjunto em prol à comunidade portuguesa e trabalhar junto também com o governo português, junto com Portugal, para passar os problemas que os portugueses aqui têm. Eu quero deixar a questão dos votos. Coloquem isso realmente como nós combinámos. Eu tenho que me ir embora. Eu agradeço, quero desejar uma boa noite a todos. E tudo bom. E vamos falando no princípio. E não se esqueça de marcar a reunião com os conselheiros, que nós estamos ansiosos para essa reunião e para aí definir o nosso trabalho, como a ida à Áustria e à Itália, que isso também faz parte da nossa agenda. A ver como é que estão os portugueses, não podemos os discriminar, porque nós não vamos trabalhar só para os portugueses que estão na Suíça, mas também temos a ambição de ver como é que estão os nossos compatriotas na Áustria e na Itália. Obrigada, Sr. Deputado, obrigada aos meus colegas, boa noite a todos. Obrigado. Damos por concluído o nosso pequeno debate, o mini debate com o deputado Paulo Pisco, à Gazeta e à revista X. Não sei se há alguma questão que querem colocar. Da parte do jornal da Gazeta ou da parte da revista. Não, quero colocar uma questão. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Paulo Pisco, logo ao princípio, queria agradecer a disponibilidade e o tempo que consagra à comunidade portuguesa. Queria agradecer também aos meus conselheiros por terem partilhado a vossa reunião connosco. Foi extremamente interessante e muito elucidativa também. Sem querer alongar, porque a reunião, vi com muito agrado que no ponto 10 do manifesto falavam da valorização do papel das mulheres na diáspora. Queria só perguntar se o Partido Socialista, neste aspecto, tem alguma coisa de concreto já, ou se é uma proposta em que pedem também a nossa ajuda enquanto mulheres, enquanto, no meu caso, por exemplo, presidente de uma associação, portanto, o nosso caminho, aquilo que nós temos feito, a nossa qualidade de mulheres, de trabalhadoras, pode ajudar-nos a chegar a algum sítio também, ou se já têm propostas mais concretas para esta valorização? Independentemente das ações que forem realizadas e que nós pretendemos realizar, e não é a primeira vez que o fazemos, porque no passado, no tempo em que era secretário de Estado José Luís Carneiro, houve várias sessões com o secretário de Estado de Igualdade e sobre questões em torno
da igualdade de oportunidades, da combate à violência doméstica, etc. E são discussões que devem ser tidas também nas comunidades e podem ser tidas mediante uma organização que conjuntamente ponha as nossas embaixadas, consulados, o movimento associativo, os conselheiros das comunidades, para que possam dar o seu contributo para haver este tipo de discussão com os meninos. Depois, temos também a experiência de realizar eventos com a participação de mulheres, no sentido de as ouvir para ver quais são as formas de pôr em evidência a possibilidade das mulheres se afirmarem na sociedade, tanto nas nossas comunidades como nas áreas em que elas consideram relevantes. Porque tem que ser definido quais são os contextos e o tipo de ação, o tipo de intervenção que as mulheres podem ter no âmbito das comunidades. É parte também por uma sensibilização do papel das mulheres nas comunidades, porque habitualmente aquilo que nós verificamos é que a imigração é muito uma coisa de homens e que os homens têm sempre muito a preponderância. Só desde há relativamente pouco tempo começou a haver também uma imigração de mulheres que iam sozinhas, que não precisam dos homens para fazer a imigração. Mas o papel das mulheres tem que ser, nas comunidades, tem que ser valorizado, tem que ter voz. E aquilo que nós pretendemos é dar voz às mulheres, em primeiro lugar, ouvi-las e ver, a partir daí, o que é que se pode fazer de forma a que essa voz possa ganhar forma material através de uma concretização de alguns planos de intervenção, com alguns programas, com algumas ações, para que haja, de facto, essa valorização. Pode haver programas destinados que promovam mais a participação das mulheres no movimento associativo, pode haver programas destinados às mulheres no âmbito cultural, pode haver intervenção de mulheres no âmbito científico, através da investigação. Portanto, há coisas que se podem fazer e também há um outro lado que tem a ver com a própria sensibilização, não sei se calhar não é a parte mais difícil, dos homens relativamente ao papel que as mulheres devem ocupar na sociedade das comunidades. Não é? Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, a ideia vai ser pôr as mulheres a discutir a sua situação na diáspora. Muito obrigada. Eu acho que devem ser as primeiras a dizer o que é que querem, mais do que estar a ser imposto algo. E só assim é que somos atoras também, não é? Exatamente. Se estivermos à espera que venham buscar-nos, continuamos na mesma situação. Para darmos o passo, precisamos sempre que nos deem a mão para avançarmos, quando não precisamos, de maneira nenhuma. Sabemos que dentro de nós há força suficiente para podermos avançar. Eu vou dizer porque é que isto para mim é relevante. Eu organizei em Paris 2 vezes dois encontros com mulheres. Um era as mulheres empreendedoras e outro era um encontro de mulheres e a capacidade de afirmação. E das 2 vezes, o grande sucesso do encontro viu-se que tínhamos e era só nós que estávamos na mesa falávamos por. Quem falava eram as mulheres que estavam na sala. E a partir dali podiam surgir vários planos de ação. Foram as mulheres que se exprimiram. E o grande sucesso comprovou-se pelo facto de, das 2 vezes, haver um limite até às 11 horas, porque estávamos numa sala que era um restaurante, e temos ficado quase até à 1 da manhã, porque as mulheres queriam falar e, mais do que quererem falar, tinham necessidade de falar. E, portanto, é uma questão muito importante que as mulheres possam falar. Já agora só mais uma coisa que me lembrei. Há aqui, e também é um dos pontos do vosso programa, do manifesto que tenho aqui à minha frente, onde falam de dar também voz, expressão e apoio aos artistas da comunidade.
é extremamente importante. Há gente aqui que escreve muito bem, há gente aqui que pinta muito bem, que esculta, peço desculpa, que tive uma branca, que esculta muito bem, e que tem realmente necessidade de ser mostrada, de ser ouvida. Não sei se nos consulados não se pode tudo, mas um adido cultural em certos consulados, onde realmente essa expressão artística é importante, seria interessante, porque há gente muito boa que sofre de não ter visibilidade, porque não tem possibilidade de ter e que precisa que precisamente alguém de fora os venha puxar. E há gente com muito valor. Eu tenho perfeita consciência disso e a razão pela qual eu tive vários encontros com artistas e tenho promovido também em Portugal várias vezes, promovi, depois parei porque as circunstâncias mudaram, a participação de escritores portugueses no Fórum das Lusofonias que era promovido pelo município de Odivelas. A Bienal da Lusofonia, assim é que se chama. A Bienal das Culturas Lusófonas, esse é que era o nome do evento, que durava um mês. E a mim pediam para organizar encontros de escritores portugueses de diáspora. E eu fiz isso durante várias edições e convidei, na altura ainda não nos conhecíamos, não tinha convidado, de certeza absoluta, e convidei vários autores portugueses de vários países para participarem nessa discussão. O que é que eu percebo desse contexto? Há autores nas comunidades de todo o género. Há aqueles que fazem as obras que são de autor, não é? Depois há uns que têm editores e há outros que têm projeção para além do círculo da própria comunidade e há outros que fazem monografias, etc. Em relação aos escritores, há uma circunstância muito particular que tem a ver com o facto de, como estão no estrangeiro, e são estrangeiros, não têm o reconhecimento do país onde vivem. E como são portugueses, mas não vivem em Portugal, não têm o reconhecimento de Portugal. Portanto, estão ali numa espécie de limbo. E é uma grande dificuldade. E o meu objetivo era, quando fazia esses encontros, era ultrapassar um bocado essa circunstância e dar-lhes o reconhecimento, pelo menos em Portugal, que isso é uma coisa importante, poderem participar em eventos com escritores, para terem um caminho mais aberto para as feiras do livro ou para outro tipo de eventos, discussões, etc., onde isso pudesse acontecer. E, portanto, eu acho que é importante, e a minha ideia, isso é uma coisa muito pessoal, é poder fazer, e tinha começado, se não tivesse caído a Assembleia, tinha começado uma resolução, também já tinha falado com o Governo, para poder fazer uma recolha de todos os livros escritos no estrangeiro, para haver uma centralização de tudo aquilo que é produzido nas comunidades, de todo o tipo, fossem monografias, fosse ensaio, fosse poesia, etc. E essa é uma área muito importante que eu espero poder ter... Eu estou já a falar, eu não estou a pregar para a minha freguesia, de longe, estou a pregar para a freguesia de jovens que eu conheço. Mas isso era só a gente sabe do que é que está a falar. Sim, sabemos o que estamos a falar. Não é para a minha, é de jovens que, por exemplo, uma das minhas amigas que não está aqui, porque não pode mesmo, porque está numa reunião também para o fórum que aí vem, que é a Priscila, que tem um talento enorme, porque ela não faz os filmes, não é? Mas que traz os filmes, que traduz, que faz as legendas, e ela estava sozinha e trouxe filmes muito importantes, filmes portugueses muito importantes. Ela precisaria de muita ajuda e de muito apoio para poder divulgar, e é realmente qualquer coisa que valia muito a pena, na medida em que os filmes estão em português, mas que têm legendas, portanto, podem perfeitamente ser vistos não só pelos portugueses, mas pelos francófonos, não é? E haver debate, e ela trouxe trabalho muito importante, muito importante. E a minha ideia não é só no domínio da literatura, é no domínio da literatura, das artes plásticas, da música, do canto, do teatro, todo tipo de atividade cultural e artística.
porque eu tive algumas reuniões em alguns países, muito particularmente em Berlim, consegui sempre criar juntar uma série de criadores, e o que eu aprendi com eles foi que, em primeiro lugar, sabes que este é um domínio muito competitivo, que quem é estrangeiro e pratica uma destas atividades tem dificuldades normais por causa de ser um meio fechado, competitivo, etc. Mas aprendi também com eles que eles têm um desejo enorme de serem apoiados, de poderem estar por exemplo, numa plataforma em que possam ser conhecidos, possam ser pescados para participar em determinado tipo de projetos, têm que ser divulgados, tem que haver formas de divulgação das suas atividades, tem que haver este mapeamento, têm que ser apoiados também em intercâmbios, ser ajudados a poder fazer coisas em Portugal, através de galerias, ou através de concertos, ou através do que seja. Os festivais de cinema precisam também de um grande apoio, porque eles são uma grande mostra de Portugal, e há festivais de cinema em vários países. Faz-se um muito bom no Luxemburgo, também se faz na Alemanha, precisamente em Berlim, o Festival de Cinema Português, com a exibição de filmes, é uma forma também de projetar filmes. Grande parte das pessoas que assistem são até pessoas do próprio país, assim, metade português e metade das pessoas do país, isso é muito interessante. Portanto, tudo o que é a atividade cultural e artística precisa de ter a atenção que até agora não tem tido. O nosso governo já iniciou alguma atividade nessa área com o Prémio Ferreira de Castro, que apoia os escritores portugueses da diáspora com a publicação das obras, etc. Mas a minha ideia é que nós possamos ir muito mais longe e ser muito mais abrangentes. Muito obrigada. Então, deputado, aproveitando a fala da colega, da Manuela, eu sou Leonardo, eu sou presidente da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, daqui de Genebra. Agora não estou falando mais como Gazeta lusófona, estou falando como presidente da Academia de Letras, que é uma academia lusófona, então, onde nós apresentamos escritores, artistas, poetas, músicos, fotógrafos, gente de todas as áreas da cultura. Não só de Portugal, mas de todos os países lusófonos. Então, a nossa sede é aqui em Genebra. Então, aproveitando a fala da Manuela, eu vou só acrescentar no sentido assim, a Manuela pegou no aspecto individual de cada escritor, de cada artista, eu já vou pegar no aspecto das associações, das academias que representam Portugal, que representam a nossa cultura. Eu também sou português, e isso a gente também não vê nenhum apoio, né, de instituições que estão aqui fazendo um trabalho voluntário para promover a cultura portuguesa, a língua portuguesa, não só aqui, mas mundo afora, e a gente não tem esse apoio do governo português. Então, queria apresentar também essa sugestão, essa tentativa de abraçar, né, esse âmbito cultural, e o faça também dentro dessas instituições que estão aí, dentro da Suíça, por um caso aqui específico, e que representam Portugal. Mas eu estou de acordo, aquilo que eu digo de valorização de todo tipo de atividade de natureza cultural e artística, cabem também essas associações, porque no nosso programa já está uma proposta que tem como objetivo reforçar a ligação às associações de investigadores e diplomados no estrangeiro. Já existem várias, existe uma na Suíça, existe outra no Reino Unido, é a PASSOC, existe nos Estados Unidos, a PAPS, existe uma na Alemanha, existe na França, a GRAF, existe também na Bélgica e na Holanda. E para a Bélgica, portanto, para o Benelux. E da mesma maneira que se pretende fazer este percurso, esse domínio das academias de cultura portuguesas ou lusófonas, na minha opinião, cabem dentro desta valorização da atividade cultural e artística que nós pretendemos instituir. Porque, por exemplo, às vezes, todos os anos, nós vamos a Lisboa, para a Feira do Livro de Lisboa, participamos daqui da Feira Salão do Livro de Genebra, e todos os eventos, né, apoiando os artistas que vêm de Portugal para cá,
Só que é todo um trabalho voluntário e um trabalho, né, como das comunidades. A gente não tem salário. Não estou nem reivindicando o salário, não é isso, não é essa a questão. O que eu estou solicitando é um apoio, por exemplo, se o governo poderia dar uma verba para as associações registradas, tudo direitinho, onde elas teriam um suporte do governo para desenvolver a língua, a cultura Mas essas portuguesa. associações já podem ser apoiadas através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, que passa aqui pelo Consulado. Esse tipo de atividades, portanto, há um período, há um regulamento de apoio às associações, há um período entre novembro entre outubro e dezembro, para que seja apresentado um projeto para se candidatar aos apoios da Direção-Geral. Pois, porque eles podem, nós, na nossa associação, por exemplo, não temos direitos, porque trabalhamos para lá, em Portugal. Portanto, é como nós somos completamente à parte. Mas, no vosso caso, eu depois digo-lhe como é que... Porque uma vez fui a uma reunião, mas nós estamos fora completamente dos Mas parâmetros. isso não sabia. Nós Pelo não. facto de ser dirigida a atividade no país... Sim, dirigida, porque a atividade deve ser dirigida à comunidade onde estamos, do país onde estamos. É isso. Eu tenho dúvidas sobre isso, porque eu acho que não se dirige à comunidade, mas é feito pela comunidade. Eu também, foi aquilo. Seria Eu, legítimo. por acaso, eu não sabia, eu, por acaso, eu não sabia disso. Mas não, sim, sabia mas disso. pronto, também não tem, isso também não tem importância, não, acho que já estamos Não sei, em off, não é? Já que Está em linha? Não, Está em linha? Está em linha? Não, está em Já off. está em direto. Ah, sim. Está em direto. andar a acabar Não, agora. era só para não estar a... Para não estar Achei que já tinha acabado. eu pensei Está em também, direto. para não Quiser estar falar. a Ora, finalizar a boa discussão. tarde e obrigado a todos, obrigado à Gazeta por estar aqui presente a cobrir este mini debate do deputado Paulo Pisco, eleito no ciclo da Europa, e obrigado à revista X por estar também a cobrir este pequeno mini debate com o deputado e com os conselheiros eleitos ao Conselho das Comunidades em representação da Suíça, da Itália e da Elsa. Obrigado a todos os presentes e uma boa tarde a todos. Obrigado ao deputado por aceitarem e nos solicitarem este convite, seja no sistema político, seja fora do sistema político. O nosso interesse é estarmos todos nós unidos em defesa da comunidade portuguesa e dos assuntos sociais que a comunidade precisa e tem muitos para resolver. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos por estar. Estamos então na revista Repórter X. Quero agradecer ao Gazeta Lusófona, à Lales, ao nosso cameraman, ao Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Suíça, Itália e Áustria, Sr. Guerra, Sr. Bem-Posta e Sra. Ângela, que estiveram conosco nesta conversa com o Sr. Deputado Paulo Pisco. Ele é o atual deputado pela Europa, é candidato de novo pelo Partido Socialista, apoia o Nuno Santos. Esperamos que vejam com bons olhos a nossa sociedade portuguesa na Suíça, os nossos imigrantes, e viva a todos. Obrigados por estarem connosco na revista Repórter X. Um grande abraço e sucessos e saúde a todos, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Guerra. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Boa continuação e bom dia. Tchau, tchau. Pronto. Portanto, eu só intervi agora no final para dizer um até logo, um até já, um até sempre. Foi uma conversa emotiva onde se colocaram problemas entre os conselheiros das comunidades portuguesas e o nosso homólogo deputado Paulo Pisco, para que, na eventualidade de ele voltar a ganhar as eleições para deputado, e a contar também que o Partido Socialista ganhe as eleições em Portugal, que possamos, através, então, dos nossos conselheiros, pela lista B e também pelo conselheiro pela lista A, aqui de Zurique,
em união, possamos levar até à Assembleia da República alguns problemas para tentarmos resolver, e também para aqueles que estão a ouvir este vídeo, que queiram ouvir a entrevista na íntegra, feita ontem em Zurique, pela Repórter X ao deputado Paulo Pisco, podem aceder então às redes sociais, mas principalmente ao YouTube. Um grande abraço a todos, Repórter X.